Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu caro irmão, amigo, você que está me vendo através deste vídeo, esse vídeo tem o intuito, irmãos, de nós falarmos um pouquinho de uma experiência que eu tive com Deus, a qual eu ainda não tinha tido anteriormente. Embora há tempos estou na presença de Deus, o Senhor ainda não tinha permitido eu passar por essa experiência que veio através de um sonho. O Senhor já me deu experiências em sonhos, mas não dessa maneira que foi me trago. E através desse vídeo eu estarei relatando, e estarei relatando também o que Deus me deu de interpretação desses sonhos. Mas primeiramente, você que está me assistindo neste momento, você que puder abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, o Senhor aqui está nos posicionando para que nós venhamos cada dia mais nos alicerçar no Senhor e saber que a nossa batalha não é contra o nosso irmão, a batalha não é contra carne nem contra sangue, não é contra os seres humanos, não é contra os nossos familiares, não é contra os nossos vizinhos, nossos parentes, mas sim é contra o nosso adversário, que é espiritual, que é as potestades, os principados que agem, irmãos, nas áreas espirituais da nossa vida. Muitas das vezes nós podemos até nos levantar ou falar algo com algum irmão que nos prejudicou, ou com alguém que nos prejudicou, que tentou nos prejudicar. Sim, irmão, mas muitas das vezes são legalidades que é dada, para que o inimigo da nossa alma venha usar essas pessoas para tentar nos atingir de alguma forma. Mas o Senhor, Ele vem trazendo esta palavra para nós, para que nós venhamos observar e agir dentro do que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. O Senhor já nos deu todas as ferramentas espirituais para que nós venhamos batalhar. E a principal arma que nós temos para vencer as hostes espirituais da maldade é a oração. Sem oração nós não temos intimidade com Deus. Sem oração nós não temos, irmãos, a comunhão com Deus. E principalmente também, uma das armas que o Senhor nos colocou é justamente a palavra que Ele traz para nós, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra de Deus, que nós temos como nosso guia para a nossa salvação. Irmãos, eu inicio essa experiência que eu tive com Deus, esse testemunho que o Senhor colocou na minha vida. Eu estive uma dessas noites trabalhando até mais tarde. Então cheguei em casa de madrugada. E nisso, pela manhã, eu acordo cedo, para levar a minha esposa e minhas filhas, minha esposa para o trabalho e minhas filhas para a escola. E nisso que eu levei minha esposa e minhas filhas, ao retornar para casa, e eu ainda estava, por ter trabalhado quase a noite inteira, ainda com sono, eu fui deitar para descansar mais um pouco.
E nisso, irmãos, o Senhor, Ele permitiu que viesse sobre mim um sonho. Nesse sonho, irmãos, eu estava em um local, e nesse local eu sentia que eu tinha sido picado por uma abelha na área do meu queixo. E eu sentia muita dor. Então, quando eu percebi, e sentindo dor, percebi que era uma picada de uma abelha e possivelmente o ferrão ainda estava alojado sobre o meu queixo, eu comecei a procurar ajuda. E nessa situação de ajuda, veio o meu corpo a começar a desfalecer. A minha voz já parou de sair, já não conseguia mais pedir ajuda e dificilmente estava conseguindo pronunciar algo. Foi então que eu, nesse sonho, chamei uma das minhas filhas para que pudesse acionar o médico. E pela minha voz só saía médico. E a minha voz não já saía mais, minha respiração estava já se acabando e o coração apertado, e eu comecei a desfalecer e aquela luta espiritual mesmo, que você que já teve essa experiência, você pode estar contando para nós também e testificando que é realmente dessa forma. Nós não conseguimos achar uma saída, e aquela situação de sufocamento, de não poder respirar aquilo que o Senhor nos colocou, que é o fôlego de vida, não está mais entrando sobre os nossos pulmões, e aquela dor. E então comecei a desfalecer e cair. E então, irmãos, naquela luta espiritual, eu pedindo a Deus em pensamento, porque realmente pela minha voz não conseguia sair. Então, quando eu estava já desfalecendo, caído e sem força para até mesmo respirar, então eu me desperto daquele sono. Com uma ligação, meu telefone começou a tocar, um telefone desconhecido. Eu até tentei retornar, mas não consegui, não tive nenhum retorno, mas eu fui despertado daquele sono por o telefone tocando. Mas no momento que eu me despertei daquele sono, eu estava na mesma situação dos sonhos. Meu coração estava muito acelerado. Eu estava com muita dificuldade de respirar. Meus braços estavam debaixo do meu corpo, como se eu estivesse de bruços com os braços debaixo do meu corpo, onde eu não estava conseguindo nem mover. E com muita dificuldade eu virei, comecei a respirar fundo para voltar o fôlego. E nisso meu coração foi estabelecendo daquela aceleração. E nesse tempo o Senhor, Ele veio me falar. O Espírito Santo de Deus começou a me falar. Quantas pessoas perdem as suas vidas dessa maneira? Quantas pessoas vão dormir e não acordam? Quantas pessoas vão dormir e quando algum familiar vai procurar, a pessoa já está na situação triste,
perdeu a sua alma. Mas o Senhor foi falando comigo. O Senhor foi tocando em meu coração quantas pessoas, e eu vendo a estatística, quantas pessoas perdem as suas vidas durante o sono. A medicina nos dá a entender que possa ser um mal súbito. A medicina pode trazer para nós uma situação de infarto, de parada cardíaca. E realmente, porque no momento que você está com sono, dormindo, no momento que você está sonhando, não são somente sonhos. Vem a mesma situação para o seu corpo, para a matéria. No entanto, eu acordei com falta de ar e com meu coração acelerado. A mesma situação do sono. E o Senhor abrindo os meus olhos, quantas pessoas perderam sua vida desta maneira. E da mesma forma que aconteceu ali comigo, o Senhor estava me mostrando quantas pessoas que acontece dessa maneira. Mas o Senhor me deu graça para testificar essa situação e trazer para nós um momento de reflexão, para que nós venhamos estar com a nossa vida em dia com Deus. Todo momento da nossa vida nós devemos orar ao levantar e ao se deitar, porque o inimigo da nossa alma, ele se revela a nós, assim como Deus se revela a nós, irmãos, em sonho, nos mostrando os seus mistérios, nos dando experiência em sonhos. Assim também o inimigo da nossa alma trava uma luta constante contra nós, tentando nos paralisar de todas as formas. E ele revela-se a nós através de sonho aquilo que ele realmente queria fazer com a nossa vida. Porque a própria palavra fala, irmãos, que se fosse possível, nossos inimigos teriam nos engolido vivos. E essa é a grande fúria do inimigo contra todos os seres humanos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, somos criaturas feitas pelas mãos de Deus. E o inimigo de nossa alma não quer ver nós dando glória a quem deve se dar a glória, que é o nosso Senhor Jesus. Então ele tenta nos paralisar de todas as formas, trazendo tribulações, lutas contra nós. E a própria palavra nos é dita que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então vamos, irmãos, estar com a nossa vida em plena comunhão com Deus. Não perca a oportunidade, o fôlego de vida que o Senhor colocou sobre a sua vida neste momento para agradecer a Ele. Não perca a oportunidade do fôlego de vida que Deus te deu agora, para você se arrepender dos seus pecados, porque muitas pessoas que partem, muitas pessoas que perdem a sua vida ao sono, será que elas teve ali o discernimento de Deus para estar antes de dormir orando a Deus, pedindo perdão a Deus, santificando a sua vida? E muitas pessoas têm essa oportunidade, mas recusam. E acontece dessa maneira, a pessoa perde a sua salvação. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor, como uma neblina, que amanhece e o sol vai chegando e ela vai se desfazendo, a nossa vida se desfaz. Muitas das vezes nós preocupamos em orar a Deus para fazer alguma atividade, para fazer alguma coisa que requer o nosso coração, a nossa vida, sair, viajar, mas muitas das vezes esquecemos de colocar a nossa vida nas mãos de Deus,
no período do sono. Porque, irmãos, o inimigo luta de todas as suas artimanhas. Ele luta contra os seres humanos, contra os servos de Deus, contra as pessoas que estão buscando a Deus. Ele luta incessantemente e a sua batalha é travada contra os servos de Deus. Por isso, eu faço esse momento de reflexão para os irmãos. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração com Deus? Se o Senhor hoje pedir a sua alma, se o Senhor hoje recolher o seu fôlego de vida, se o Senhor hoje, no momento em que você adormecer, seja o seu último momento, seus últimos respirar, como que vai ser? Então é um momento em qual nós estamos, irmãos, numa batalha travada. Não é tempo de nós nos acovardarmos, acomodarmos, ficarmos achando que está tudo bem. Não, é momento de batalha mesmo espiritual, momento de oração, momento de clamor a Deus. Nós estamos nesse canal com o intuito de oração, irmãos. Mas o Senhor traz para nós, nesse momento, através desse vídeo, um momento de reflexão, para que possamos colocar a nossa vida diante de Deus, o nosso coração diante de Deus, a nossa alma diante de Deus. Quantas pessoas perdendo a sua vida, muitos achando, eu vou dormir e quando eu acordar eu irei fazer isso. Muitas pessoas, eu irei dormir e depois eu faço aquilo, deixando para amanhã, deixando para depois. Meus irmãos, não. Vamos fazer agora. Entregue a sua vida para Jesus agora. Reconcilie com o Senhor agora. Entregue a sua alma a Deus agora. Ore a Deus agora. Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence somente a Deus. Se o nosso fôlego de vida for tirado, irmãos, enquanto nós estivermos no nosso sono, achando que estamos descansando, mas verdadeiramente estaremos ali sendo tirado dessa terra, irmãos. Vamos preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida com o Senhor, com a nossa comunhão, porque o inimigo não brinca. A todo momento e instante ele luta incessantemente contra a sua alma, querendo de todas as maneiras tentar te destruir. Mas através desse vídeo, irmãos, através dessa experiência que o Senhor me concedeu, eu passo para os irmãos, para que os irmãos possam estar com seu coração e com a sua vida diante de Deus da forma que o Senhor requer de você. Venha pegar, irmãos, essa é a experiência que eu tive com Deus. Talvez algum de vocês que estão me vendo já teve esse momento, já acordou, foi dormir e acordou dessa maneira, com o coração acelerado, pesadelos, com a sua vida, com seu fôlego de vida sendo até mesmo retirado na luta espiritual, no sono. E é um livramento que o Senhor te concedeu. É uma amostra que Ele tem todo o poder, mas que o inimigo da nossa alma também tem poder. Mas Ele tem todo o poder. E quando Ele permite algo, irmãos, o inimigo ele não perdoa. O inimigo ele luta de todas as brechas. Não foi assim na vida de Jó? Jó sendo íntegro, Jó sendo homem de Deus, família, entregando a sua vida, seus bens a Deus. Mesmo assim, o inimigo não foi até a Deus querendo a vida de Jó. E se Deus permitir na sua vida, como que você vai reagir? Como que você vai fazer? Qual que será a sua reação? Então esteja firme com Deus, esteja firme com Jesus. Abra o seu coração neste momento, não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. É agora, o momento é agora, o momento é agora. Não deixe para amanhã não, porque Deus, Ele tem um propósito. E é o propósito dele para a nossa vida é salvar as almas. Mas muitos têm rejeitado
a voz de Deus. Mas Deus está nesse momento nos dando mais uma oportunidade. Deus, Ele colocou sobre a sua vida hoje mais esse fôlego de vida e a oportunidade de você falar: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Deus, abençoa-me aonde eu estiver. Não somente na rua, no trabalho, não, mas principalmente no momento em que eu irei dormir, a qual o inimigo luta contra a minha alma durante o sono. Não deixe o inimigo entrar nos seus sonhos, porque com isso, irmãos, ele pode conseguir o que ele quer, que é matar a alma, porque o inimigo veio para isso, roubar, matar e destruir, assim diz a Bíblia. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele te dá a vida neste momento, ele te dá o fôlego de vida neste momento e a oportunidade de você ser um servo de Deus, um homem e uma mulher temente a Deus, e um homem e uma mulher que irá morar no reino dos céus, conforme a palavra de Deus nos dá essa promessa. Amém? Que Deus possa ter falado com você através dessa experiência que eu tive com Deus. Você compartilhe essa experiência, marca a pessoa que você ama, para que possa também ouvir essa experiência e assim venha também estar colocando a sua vida conforme Deus requer. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu estarei fazendo uma breve oração para que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, esta vida que ouviu esse testemunho, que o Senhor possa tocá-la, que o Senhor possa fazer a transformação, que o Senhor possa jogar por terra, meu Deus, todo inimigo que luta contra ela, meu Deus. Abençoa nos sonhos, meu Deus. Abençoa no ir e no voltar, meu Deus, no deitar e no levantar pelo poder que há no Teu sangue. Livra de todo mal. Eu abençoo, meu Deus querido, diante da Tua palavra esta pessoa, porque assim o Senhor me concedeu, meu Deus, como ministro da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que esta vida venha a ser abençoada, próspera, liberta, transformada pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.